Boa tarde a todos. Mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. E hoje, faz um tempinho, mas voltei. Hoje eu vim trazer uma pequena reflexão, né, sobre o termo psicológico na hora da libertação, ou a palavra comum a maioria conhece, na hora da morte, né? Sabemos que morte não existe. Obviamente que é claro que isso é o óbvio do óbvio, é o básico do básico, que muitos vão se identificar, talvez outros não. A questão aqui é apenas dar uma análise, um ponto de vista meu, do que eu nutro, né? E não é no intuito de provocar ninguém, nem de questionar ninguém. Entretanto, a gente conversa vai, conversa vem por aí afora, a gente escuta certas coisas e quando a gente vai dar nossa opinião, de acordo se a pessoa pediu, né? É claro que tem isso também. Ninguém vai meter nossa verbal, a boca nas costas de ninguém, no ouvido de ninguém, dizer nossa realidade. Cada um tem sua realidade, cada um nutre, né, a sua verdade e realidade como quer. Porém, tem certas coisas que tem que ser observadas, né? E como eu faz um tempo que eu já vinha com vontade de falar sobre essas coisas, né, do meu jeito pequeno, humilde, meio atrapalhado, não sei falar bem explicado, mas dá para entender, eu creio que dá para entender. Mas vamos lá. E é o seguinte, com todo respeito aos meus irmãos e irmãs, muito mais adiantados por aí, né, dentro do espiritismo, do espírita, falando sobre o desencarne, né, a libertação, na hora da morte, enfim. E aí eu costumo, tudo que eu estudo, eu costumo escrever e depois retirar aquilo que eu acredito, idealizo, que eu nutro daquilo que pode ser do meu ego ou do fanatismo, enfim, eu gosto de separar as coisas para não ficar, sabe, com aquela babada besta. Enfim, tentar fazer uma coisa lúcida, que sirva não só para mim, mas para outras pessoas. E nessas anotações, que eu estou até aqui com minha agenda, né, meu caderninho aqui, eu gosto de escrever as coisinhas. E a pergunta é mais ou menos assim, que alguns fazem um pouco diferente, mas sempre cai nesse contexto, né? E antes de eu ler a pergunta e a resposta, eu vou dizer por quê. Porque já ocorreu, sim, em certos lugares, faz um tempinho, mas já ocorreu, de a pessoa dizer assim, fulano aconteceu um acidente com fulano, entre aspas, né? Porque acidente tem que ser entre aspas aí. Tá tudo planejado e calculado nesse universo, enfim. Não entenda mal, não é frieza, é um ponto de vista que dá para a gente analisar direitinho. E um certo amigo, né, falou mais ou menos assim, não, é porque é prova, morreu assim é prova, sei lá o que, está no teu espírito, sei lá o que. Obviamente que eu respeito, sim, tem a ver alguns casos, mas não todos. Mas enfim, eu vou direto ao ponto. Talvez clareie aí algumas mentes, talvez, que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas é bom ver se não está catucando para essa geração mais jovem por aí. Mas vamos lá, quem tiver paciência, né, de escutar, mas vamos lá. A pergunta é assim, no Espiritismo, fala sobre a morte ou desencarne de prova, expiação, missão e coletiva. Isso procede com todas as pessoas, né? E aí claro que eu escrevo, eu mesmo me questiono nos meus estudos, eu faço como fosse eu mesmo me perguntando com a consciência, entendeu? E aí eu boto a deixa assim. A resposta foi assim. Em alguns casos, sim, mas não em todos. O Espiritismo é uma doutrina ótima, mas lembre-se, apenas trouxe uma fagulha pequena de realidade espiritual perante esse grande mundo, esse grande universo. Nós compreendemos que vocês aprendem de forma de um soldado em fileira, ou seja, sabe, um atrás do outro, mas nada, com todo respeito. Mas vamos analisar. Digamos que uma pessoa vai se libertar quando estiver dormindo. Quando eu uso a palavra libertação, eu não uso a palavra desencarne nem morte, eu uso libertação. Muitos vão dizer que é morte natural, mas para minha consciência, para o espírito, a pessoa teve a expiação das dores dos esgotamentos energéticos dos órgãos, teve a missão de confiar no plano espiritual, ou a fé em si, ou no que seguia em si mesmo, tendo a lucidez que aqui tudo é passageiro. E que nos últimos suspiros da sua vida física,
foi uma prova de existência terrena, e as lembranças nos pensamentos dos semelhantes tornam-se coletivo. Ou seja, teve as suas vicissitudes. Ponto. Esse é o meu ponto de vista. Ou seja, eu não vou definir, entendeu? Porque isso aqui é isso. Não, ele passou por todas, entendeu? Aí eu continuei assim. Mas, infelizmente, muitos que estudam, estudiosos, dentro da caixa do ego, não vai ter essa percepção vasta. Só acha que o desencarne com grau de missão é quem deixou algo no coletivo, tipo livros, fazia palestra, então essa pessoa foi muito conhecida, foi isso, então foi desencarne, era uma reencarnação de missão, as do ego. Se foi acidente, era prova, porque morreu assim, trágico, porque era prova disso, foi uma reencarnação de prova para ele. Se foi doença, era expiação, por isso teve que penar, entre aspas, essa palavra estranha, penar muito aí é porque era um desencarne de expiação. E se foi no meio de muitas pessoas, se foi um acidente de ônibus ou de avião, é porque era coletivo, é por isso que teve que desencarnar assim. Aí eu termino, é a resposta. Pobre raciocínio, sem refletir os aprendizados, pois cada libertação, individualmente, independentemente de como ocorra, serve de aprendizado tanto para aquele espírito que passa por aquele processo de desencarne ou a libertação, como serve de aprendizado para aqueles que assistem sua reencarnação. Eu fecho aqui o ponto e aqui já entra outra pergunta que não vem ao caso, não entra no tema. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Então, para quem tiver paciência aí, eu vi devagarzinho, porque tipo assim, é muito normal você ver alguns irmãos aí, até gente assim, iniciada ou não, eu sou o básico do básico, né, na minha pura ignorância, mas eu nunca vou chegar para uma pessoa, um colega, dizer assim, foi aí, porque era de prova, aí tinha que passar por isso. Porque era coletivo, por isso que morreu de... Não, eu fiz isso, é uma pobreza de raciocínio da pessoa, querer, fechar tudo ali naquela caixinha, como se, não tivesse outras visões, outras formas de analisar, outros estudos. Se nós aqui conseguimos criar, por revelação ou não, fazer certas coisas, várias modificações, várias coisas na Terra, porque acho que a espiritualidade não tem outros procedimentos de agir nessa hora simples, mas para muitos é ruim, delicada, horrível, enfim, né? Cada um com seus apelos. E para finalizar, né, porque quando eu falei algo parecido, não exatamente o que está aqui, mas foi algo parecido, essa pessoa em si, né, mais ou menos que ficou tipo me olhando assim, com aquele tipo assim, tá me questionando, tá dizendo que tá errado. Não, eu não estou dizendo que tá errado, estou dizendo que não posso afirmar que a fulana desencarnou assim porque é de prova, porque não. Se nós passamos por todas as vicissitudes, todas as etapas da vida, não significa definir só com aquilo. Entende, pessoal? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. E aí, como eu aproveitei a deixa, né? Com a pessoa seguia o espiritismo, eu usei a parte, né? Vamos dizer assim, do Chico Xavier. Quando ele está no avião, né? Tem até no filme dele. E quando ele tá lá, acontece aquela turbulência, acho que a palavra é essa, perdoe se eu estiver falando errado, uma turbulência no avião, e aí Chico as pessoas começam a gritar, Chico também, e nesse momento, né, pelo chakra frontal, ele vê o Emmanuel, né, a tela mental dele abre, enfim, ele vê e Emmanuel pergunta a ele por que ele está gritando, né, e aí ele fala, não, porque você não acha que a gente está em perigo de vida, né? Está com medo, será o quê? E Emmanuel responde a ele, vocês não são privilegiados, desculpa se não estiver pronunciando direito a palavra. Enfim, não é o favorito, o jeito mais fácil falar a palavra. Mas vamos dizer assim, e aí Emmanuel fala para ele, você não acha que isso é uma hora perfeita de você mostrar confiança na providência divina, na imortalidade da alma, do espírito? E aí Chico, com aquele desespero dele, né, entre aspas, normal, entre aspas, né, por causa do instinto humano de sobrevivência, começa a gritar, não, eu tô com medo, enfim, não quero morrer. E aí Emmanuel fala, então cala a boca e morre com educação. Essa passagem de Chico foi o que me deu a intuição, eu posso falar assim, intuição, talvez não inspiração, mas intuição de escrever perguntas e respostas no sentido assim, sobre educação psicológica na hora da morte. Por quê? Ou seja, por que Emmanuel falou aquilo comigo? É porque Emmanuel foi rir? O que dele foi rir? Não, é porque conforme ele estava
se autoagredindo por falta de empoderamento naquele momento, né? Claro, a turbulência, o grito dos outros, o pânico, conforme os gritos deles têm as energias, ondas sonoras, podia agredir, vamos dizer assim, o psique dessas pessoas em volta. E isso faz todo sentido para quem estuda a espiritualidade com sinceridade. Por exemplo, se eu desencarnar, digamos que eu estivesse aqui agora, eu caísse aqui, me libertasse, eu estou aqui fazendo vídeo, de acordo com a minha vibração energética e frequência, eu ia ou seria levado ou não, independente, para o campo vibratório que está mais conduzente com a minha energia agora, no atual momento. Poderia ser uma colônia boa, poderia ser um umbral, poderia ser onde for. A questão é essa, eu não estou aqui para dizer que é bonitinho, não é essas coisas não. Mas se eu tiver com raiva, ou com pânico, ou aquele desespero, a pessoa pode até ser uma pessoa que tenha conduta, tenha uma integridade boa, mas conforme o seu padrão ali naquele momento, obviamente ela ia ser atraída para um canto não muito bom. Então por isso que, vamos dizer assim, ele fala para Chico, então cala a boca, e morre com a educação para que você não agride, enfim. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Para quem estuda com sinceridade sabe. Talvez de uma forma atrapalhada, ignorante, eu estou falando, mas para quem estuda sabe o que eu estou falando. Agora, para quem não estuda e acha que aqui é morrer ou virar pó, com o respeito, é a opinião de cada um, ninguém é obrigado a acreditar em nada, cada um vai ver o jeito que quer e que a sua consciência é o que diz, o que você sente ao estudar, ou ler, ou escutar, isso aqui, eu mesmo falando aqui essa doidice. Então, tipo assim, é isso que muitas das vezes a gente, vamos dizer assim, procura estudar, procura ser melhor, porque talvez você tenha um ponto de vista, não para provocar o outro, mas dar uma visão melhor para o outro, ou melhor, ou diferente, que seja. Mas, bom, era isso, meio atrapalhado, já faz um tempinho. Eu vou ver se eu começo a fazer umas pequenas coisinhas aqui. Vira e mexe, vou soltando assim devagarzinho, porque se o profundo permitir, a vida permitir, eu vou trazer um vídeo, um pouquinho aí para frente, vou trazer um vídeo que eu creio que, acho que a maioria, entre aspas, de alguns amigos, entre aspas, amigos, vou ser um pouquinho criticado, né? Que é sobre a reencarnação, né? É sobre reencarnar. Não, enfim, vai ser outro ponto aí, mas enfim. Um abraço a todos e salve a fraternidade. Da cruz e do triângulo. Salve a vida. Salve a existência.